No cotidiano das cidades, é comum passarmos boa parte de nosso tempo no transporte público. Seja devido às longas distâncias entre os trajetos ou pelos congestionamentos diários. Todo dia, milhares de capixabas utilizam o sistema de transporte coletivo, Transcol, como modo de se locomover para o trabalho, escola ou lazer. Durante os minutos passados no coletivo, muitas histórias diferentes se cruzam e ocorrem nesse espaço de convivência urbana. Em muitos espaços, esses momentos de coletividade proporcionam histórias engraçadas, como a de Cláudia Azevedo. Fiz sinal para o ônibus. Era um dia que tinha chovido, então eu estava com o meu guarda-chuva. Fiz sinal, entrei no ônibus e no momento em que eu paguei a passagem, o motorista arrancou com uma violência tal que eu passei pela roleta e fui parar em cima do capô. Ou seja, o ônibus não estava muito cheio, né, minha gente? Eu fui parar em cima do capô, tal a violência que o sujeito arrancou com o ônibus. Aí eu me enfureci de um jeito, porque eu podia ter me machucado muito feio. E a minha reação não deu outra. Eu lancei mão do guarda-chuva que estava dentro da minha bolsa e enchi o motorista de guarda-chuvada. Então o pessoal me convenceu a parar. Mas o que eu gostei mesmo foi que eu dei um monte de guarda-chuvada nele e ele não se manifestou. Apanhou quieto. Isso foi a melhor da história. Seja em casos cômicos ou trágicos, uma coisa é certa. O ônibus é um espaço único de vivência coletiva que promove encontros inusitados. É o que conta a estudante de veterinária, Sara Lacerda, que em um dia de trânsito parado fez uma bela amizade. Teve uma vez que eu estava indo para Vitória, pela Norte Sul, saindo do terminal de Laranjeiras. E como sempre, tinha engarrafamento da Norte Sul até o aeroporto de Vitória. E aí eu estava em pé no ônibus, muito lotada, e tinha uma senhorinha do meu lado. E aí o ônibus deu um solavanco assim, a gente esbarrou, pediu desculpa. Ela falou, não foi nada. E aí a gente começou a conversar. Ela me contou sobre a vida dela, sobre todas as viagens que ela já tinha feito. E aí a gente começou a falar sobre receitas baianas, porque minha família é da Bahia e ela falou que adorava Bahia e tudo mais. E aí ela estava contando uma história de que ela foi viajar e conheceu um pescador que ensinou uma receita para ela de um peixe assado na grelha com legumes. E aí ela ficou falando muito desse peixe, ela falou assim que aprendeu com ele, que foi a melhor receita que ela já tinha feito, que ficou muito bom o peixe. E aí eu falei, pode deixar que eu vou fazer. E aí a gente trocou contato, eu fiz a receita, mostrei o peixe para ela e a gente continua conversando até hoje. Amizades que o engarrafamento proporciona. Nem só de boas experiências vive o usuário do Transcol. Muitas vezes, esse ambiente se torna mais um espaço em que mulheres sofrem o assédio diário. Então, teve uma vez que eu fui encontrar com a minha irmã no shopping e era verão, tava bem quente e eu tive que correr para pegar o ônibus. E eu tava de sapatilha e o meu pé ficou muito suado. Quando eu cheguei dentro do ônibus, eu tirei a sapatilha pro meu pé dar uma refrescada. E aí sentou do meu lado um cara e ele ficou me encarando. Tipo, dava umas olhadas meio de relance assim, comecei a ficar meio tensa, meio preocupada. E aí, chegando na praia de Camburi já, ele me abordou e perguntou, tipo, qual era o meu nome, se eu tava bem. E aí ele falou assim, eu posso fazer uma observação? Aí eu falei, tá. Aí ele, os seus pés são lindos. Aí eu, o quê? Aí ele, os seus pés são muito bonitos. Eu posso tocar neles? E ele começou a descer a mão pra tentar tocar no meu pé. Eu falei, não, você tá ficando doido? Eu falei, não, você não vai tocar no meu pé. Aí ele, desculpa, eu não pude resistir, os seus pés são muito bonitos. E aí Aí eu fiquei tensa e eu quis levantar. Aí ele chegou e falou assim, eu tô indo pra uma festa com meus amigos, você tá afim de ir?
Eu falei, não, obrigada, já tenho um compromisso. Aí eu levantei e sentei perto do cobrador até chegar no Shopping Vitória e fui embora. E foi isso. Em outros momentos, os constrangimentos são gerados por pessoas que divulgam seu trabalho no coletivo. O estudante de publicidade, Gabriel Fernandes, vivenciou um momento cômico em uma abordagem. Entrei no ônibus, começou aquela música, aquela Aleluia. Eu já tava triste, aí tava tocando Aleluia, e tava muito alto. Eu falei assim, não tem sistema de som no ônibus, né? Chegou um palhaço com aquele microfone gritando, falando assim, gente, eu sei que essa música é triste, mas o dia tá feliz, por isso eu estou vestido de palhaço. Mas como sempre, as pessoas mexem comigo, né? Eu tava lá com o cabelão solto, aí ele falou, gente, olha esse menino, me puxou. Eu falei, puta que pariu. Aí lá, ele começou a falar, olha, você vê que ele é uma pessoa triste, mas eu vou fazer uma piada com você. Aí eu falei, pronto. Aí não lembro o que era piada necessariamente. Eu sei que o ônibus todo riu e eu fiquei sem graça, né? Aí, ok. Aí ele falou os salmos lá da Bíblia e tudo mais. Aí ele falou, gente, o clima tá muito pesado, vou colocar uma música mais animada. Aí colocou aquela música do Don Walker, que é aquela... Não procurarei mais pra saber se eu existo, um chão me trata feito lixo. Aí as crentes começaram assim, me devolva meu dinheiro, que isso não é de Deus. E começou a briga dentro do 501. Óbvio que eu ri da cara do palhaço, né? Ele saiu todo sem graça. Também é comum no cotidiano dos transportes públicos que pessoas divulguem projetos, ações e até mesmo utilizem o meio como modo de sobreviver. É que a gente que é trabalhador, eles às vezes não dão uma carona para a gente trabalhar, mas quando é uma pessoa para roubar dentro do ônibus, dos coletivos, eles dão carona. Às vezes você chega no ônibus e pede, o ônibus não para. A sensação de insegurança é algo comum entre os usuários do sistema de transporte público, seja entre aqueles que apenas se locomovem, seja entre aqueles que neles trabalham. O estudante de Ciências Contábeis, Brian Ribeiro, relata como a violência é um medo constante entre os passageiros. Bom, mais ou menos abril, maio do ano passado, eu estava dentro do ônibus Transcol, voltando da faculdade indo para casa, na faculdade que eu faço na Serra e voltando para Vitória. E no meio do caminho, quando o ônibus estava na BR da Serra, eu peguei no sono. Eu já acordei com uma arma apontada na minha cabeça e um adolescente, criança eu acho, devia ter uns 14 anos, apontando uma arma pra mim e gritando pra eu passar os meus pertences. E eu acordei com aquela situação, totalmente coagido, com medo, não sabia nem o que fazer. Na hora eu congelei, eu não consegui nem entregar meu celular pra pessoa ali, pro moço ali, porque realmente é uma situação desesperadora. Ele assaltou a mim e a todas as pessoas que estavam no ônibus, inclusive uma senhora que estava sentando atrás de mim, ela começou a passar mal, mas mesmo assim o garoto assaltou todos nós, o caixa, o motorista, e desceu do ônibus. Os ônibus oferecem uma amostra dos medos e problemas enfrentados nos demais espaços públicos. Além disso, também podem ser espaços de manifestação artística e cultural. O ambiente dos transportes públicos possibilitam as mais diversas experiências, por causa do grande fluxo de circulação de pessoas todos os dias. É o local público onde as liberdades individuais coexistem, mas não podem suprimir umas às outras. No ônibus, assim como na sociedade, o que deveria valer é o bem-estar coletivo,
Então tome cuidado para que o respeito sempre possa estar na próxima parada. Reportagem produzida para a disciplina de Laboratório de Radiojornalismo do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo, no segundo semestre de 2018. Reportagem, locução e edição, Júlia Reis e Lídia Lourenço. Roteiro, Lídia Lourenço. Técnica, Tamires Escárdua. Orientação, professor Pedro Marra.